Boa noite, meus amados irmãos. Aqui é o vosso irmão Reinaldo Lopes e estou aqui para continuar com a leitura da mensagem Para onde foi a tua força, Sansão? Paramos no parágrafo 41, onde o irmão Brahma diz: No mais escuro da África, quando vi essas mulheres paradas ali, completamente nuas, como elas vieram ao mundo, e quando o Espírito Santo desceu sobre elas, para esconder sua nudez, elas cruzaram seus braços e se afastaram, até que puderam encontrar roupas. E então eles nos chamam de civilização. E a cada ano nós estamos tirando mais roupas. E então clamamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não operará em uma pessoa de uma maneira e com outra pessoa de outra maneira. Mas deixem-me dizer-lhes, seja na América, na Finlândia, na França ou em qualquer lugar, quando uma mulher ou um homem é nascido do reino de Deus, ele se torna uma nova criatura e deixa as coisas do mundo. Eles estão mortos para ele, porque ele está morto e sua vida está escondida em Deus por meio de Cristo, selada pelo Espírito Santo. O que precisamos hoje é de um avivamento, de uma sacudida, de um avivamento pentecostal à moda antiga. Nós estaríamos muito melhor com um pandeiro na esquina, batendo nos pandeiros, do que vivendo nesses grandes necrotérios, com o Espírito de Deus sendo contristado para longe de nós. O diabo vem para roubar e tirar. Isso é tudo o que ele sabe fazer. Os reis Israel, quando eles começaram a sua apostasia, pela primeira vez, o que aconteceu? Quando eles saíram do Egito, foram guiados pelo Rei do céu. Deus era o seu rei. Esse era o segredo do poder deles. Esse era o segredo do sucesso deles, porque Deus era o seu rei. Mas o que eles fizeram depois que se estabeleceram, essa foi a igreja pentecostal em tipo. Há muitos anos, quando Deus era o rei, quando vínhamos à reunião e o poder de Deus caía, nós gritávamos, pulávamos ao redor, nós não tínhamos vergonha alguma, mas começamos a observar como os metodistas fazem, e como os batistas fazem, como os presbiterianos fazem. Nós não somos metodistas, batistas ou presbiterianos. Somos pentecostais, nascidos do Espírito de Deus. Nunca nos vinculem a uma coisa como essa. Mas o mundo está começando a descobrir onde está o seu segredo, o que produz esse poder, o que é que essa gente está fazendo. Eles estão buscando e tentando dizer que os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina e todos esses aqui gritando e louvando ao Senhor e todos esses sinais e maravilhas não estão corretos? E é porque eles não conhecem a Deus. Eles nunca nasceram de novo. A Bíblia de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o seu poder é o mesmo. Eles chegaram tarde demais para me contar sobre isso. Eu experimentei e sei do que estou falando. Ele ainda é Deus e ele sempre será Deus. E ele é exatamente o mesmo Deus aqui nesse edifício
esta noite como ele foi no dia de Pentecostes. Nós temos as mesmas bênçãos, a mesma coisa. Se ele pode colocar as pessoas na mesma condição, essa mesma coisa operará cada vez. É a atmosfera, é a sua atmosfera. Você pode pegar um ovo e colocá-lo sob uma incubadora. Ele chocará uma galinha da mesma maneira. Por quê? Porque é o ambiente que faz o ovo chocar. Exatamente. Se um batista ou um presbiteriano, católico, luterano, tão somente aceitar esse germe de vida, essa palavra de Deus em seu coração, na atmosfera correta, mas eles não se importam com o que a igreja diz. Eles não se importam com o que o mundo diz. Eles querem que essa coisa venha à vida. Deus certamente tirará e derramará o Espírito Santo sobre essa pessoa, como ele fez no dia de Pentecoste, porque ele é Deus. Mas nós nunca faremos isso organizando a nós mesmos e nos afastando um do outro, e negando o poder, e assim por diante. Nós nunca conseguiremos fazer isso. Essa é a razão que eu gosto disso aqui, dos homens de negócios cristãos. É um lugar onde você entra e ainda tem o Espírito. Agora eles estão livres, todo mundo se junta e um mastiga o chiclete do outro, por assim dizer. Eles são absolutamente um companheirismo. Eles absolutamente amam um ao outro e eles amam a Deus. E eles não se importam com as coisas do mundo ou modas. O que precisamos hoje é nos unirmos. Fujam, não deixem que o diabo roube esse poder do Espírito Santo de vocês. Essa é a coisa que precisamos. Essa é a vida de uma igreja. Tire isso e você tem uma loja. Tire o Espírito Santo, o Espírito da igreja, e você tem uma loja. Nós não queremos uma loja. Isso é para homens que querem a loja. Nós queremos uma igreja que seja cheia do Espírito Santo e que Cristo seja o rei dela. Eu me sinto religioso agora, sim, porque Deus terá uma igreja nascida de novo, cheia, lavada no sangue, cheia do Espírito e sem nenhuma condenação. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como você entra em Cristo? Por um só Espírito somos todos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. Aí está o segredo. O diabo o descobriu, ele sabe exatamente como entrar e roubar você. Roubá-lo de você para que se organizem. Você diz: bem, somos diferentes daquele grupo. Nós não temos a melhor equipe de pregadores. Você, pequeno galo, nascido no cemitério e no seminário e alimentado com vitaminas, você sabe que está indo para a frigideira? Do que você está se jactanciando? Vê? O que você precisa hoje é do bom e velho batismo do Espírito Santo, para pregar às pessoas a vida eterna em Cristo, pois ele vive hoje da mesma forma como ele foi então. De que te servem as lindas penas e a intelectualidade? Colocando as pequenas frangas bem vestidas aqui e coisas assim, você percebe que está indo para a panela? Que bem isso faz para você, de que vai servir toda a tua intelectualidade? O que precisamos hoje é fugir desse tipo de coisa e voltar para o Espírito Santo. Voltar para o poder de Deus, voltar para as reuniões à moda antiga, voltar às reuniões de noites inteiras de oração, orando e permanecendo ali até que sejamos mortos para nós mesmos.
É disso que precisamos. Dalila, o mundo descobriu o segredo da igreja pentecostal. Se eu apenas puder levá-la com classe e dar a ela grandes igrejas e dar a ela excelentes pregadores, cultos, não demorará muito até que eu a tenha toda atada. E quase conseguiram isso também. Isso é correto. Ele fez isso. Oh, que coisa! Israel, quando eles se estabeleceram, enquanto eles estavam em movimento, não havia problemas. Estava tudo bem enquanto eles estavam em movimento. Mas quando chegaram à Palestina e se estabeleceram, então começaram a agir, quiseram agir como os filisteus e o mundo gentil. Eles queriam um rei. E quando eles aceitaram Saul como seu rei, eles negaram a Deus como seu rei. E quando aceitamos barreiras denominacionais, apertos de mão e coisas clássicas em vez do Espírito Santo, então estamos negando que Deus é o nosso rei. O que aconteceu? Isso finalmente os levou até um Acabe, a uma total apostasia, e eles falharam em reconhecer seu verdadeiro rei quando ele veio. E é isso que as igrejas têm feito hoje. Eles aceitaram toda essa outra filosofia, doutrina e psicologia e todas essas coisas diferentes, em vez de receber o Espírito Santo. E agora o rei está no meio da igreja e eles não sabem disso. Eles rejeitaram isso exatamente da maneira como eles rejeitaram Jesus lá. Assim é a igreja rejeitando hoje. Por quê? Porque eles aceitaram um rei terreno. Vocês estão vocês estão aceitando pregadores com educação em vez de homens que conhecem a Deus para pastorear as igrejas. Eu preferiria que a minha família fosse ouvir um pregador que não conhece o alfabeto, mas que ele conhece a Cristo, do que tê-los com toda a sua educação. Eles vão para a escola para conseguir isso, mas a igreja não está em um programa educacional. É pelo poder e demonstração do Espírito Santo. Isso é o que a igreja precisa hoje à noite. Isso é correto. Afastem-se dessas coisas. Mas, ó, Dalila, a primeira coisa, você sabe, Sansão não deveria ter feito a sua primeira parada. Quando Dalila o cortejou com os olhos, ele deveria ter virado a cabeça e seguido em frente. Eva parou só por um momento e ela se meteu em problemas. Sansão parou por um momento e se meteu em apuros. E quando o mundo apresenta algo para a igreja ou para o indivíduo, não pare. Continue seguindo em frente. Isso é o que a igreja precisa hoje à noite. Não pare por esses orgulhos intelectuais e clássicos. Continue seguindo em frente no Espírito Santo. Simplesmente continue avançando, continuando. Quando dizemos, bem agora, nossa denominação é a maior, isso não tem nada a ver com isto. Oh, o prefeito da cidade vem à nossa igreja, isso ainda não tem nada a ver com isto. Não importa quem vem. O que importa é que Cristo venha. Este é quem nós queremos que esteja na igreja. Se é numa missão na esquina, ou se é num palácio, onde Cristo está, deveria ser o lar para a igreja, lar para o povo. Mas Dalila teve que fazer algumas verdadeiras manobras, porque ela tinha de deter Sansão. Ela sabia que ele era um poderoso homem de Deus e tinha um poder oculto. Agora, ela tinha que fazer algo para fazer todo tipo de encantamentos para tratar de detê-lo. Bem, isso é o que o mundo tem feito com a igreja. Tem feito todo tipo de manobras. Você pode fazer isso, ou pode estar melhor aqui, você pode fazer isso, aquilo e aquilo outro, até chegar a um ponto em que a igreja está quase morta. Nós não temos as reuniões que costumávamos ter. As pessoas estão falando hoje
Billy Graham e o irmão Oral Roberts, eu mesmo, todos nós, estamos tentando falar de um reavivamento em nossos dias. Como podemos ter um avivamento enquanto a igreja está atada com o mundo? Como se pode fazer isso quando Sansão está atado? O segredo ficou conhecido e Deus raspou seu poder. Não há mais. Tem-se chegado a um ponto onde as pessoas, esses pregadores de incubadora, nos têm levado a um ponto em que somos tão presunçosos que as pessoas honestas zombam de um bom e velho santo que ora para conseguir a vitória. Ouvem alguém gritar ou falar em línguas, ou demonstrar algum poder do Espírito Santo, e então as pessoas que se dizem cristãs zombam dessas pessoas. Qual é o problema? É tudo que aconteceu é que foi raspado o poder. Isso é o que aconteceu no templo luterano. Lutero estava bem, mas eles conseguiram uma nova escola lá. Ela começou a cortar as coisas que Lutero falou, vê? Cortar. Essa é a mesma coisa dos dias de Wesley. Tinham cura divina e diferentes milagres e assim por diante. Pregavam santificação. Mas quando os novos grupos entraram, eles começaram a raspar aquilo, vê? Encontraram os cachos. É a mesma coisa e a mesma coisa acontece com o Espírito Santo na igreja pentecostal nestes últimos dias. Estão começando a raspar os cachos. O segredo é encontrar o lugar e deter as reuniões de oração. Eu conheço uma igreja pentecostal, apenas conversando com alguém que pertence a ela, desde que estive aqui, que essa igreja pentecostal despede 15 minutos mais cedo na quarta-feira à noite para ver algum programa de televisão. Todos eles descem ao porão para assistir algum programa de televisão. Um ministro estava me contando outro dia que ele foi jantar com uma pessoa. E enquanto eles estavam preparando o jantar, a esposa desse ministro teve que ir assistir Nós Amamos Suzy, ou algo assim, antes que ela pudesse cozinhar o jantar para eles. Irmão, eu lhe digo que quando isso acontece, isso mostra que a vida no lar não admira que temos delinquência juvenil, não é de admirar que o segredo tenha sido descoberto. Isso tem tirado o batismo do Espírito Santo das pessoas. E eles estão indo para as coisas do mundo ao invés de voltar para Deus. Parem, olhem, escutem. A vinda do Senhor está próxima. Que bem faz o nosso conhecimento, que bem farão nossos grandes edifícios, que bem farão nossas conversas intelectuais. Isso levará, nada permanecerá naquele dia, a não ser o sangue de Jesus Cristo, lavados em seu sangue e revestidos de sua justiça pelo batismo do Espírito Santo. Quando a igreja perde isso, ela se foi. E vocês podem vê-la se sufocando, cortejando, falando. O Espírito Santo é entristecido por nossos credos e nossa confissão denominacional e nossas barreiras sectárias e nossa elegância e nossas coisas finas. Vocês sabem que tudo isso é abominação aos olhos de Deus? O que precisamos é de uma boa igreja limpa e lavada, bem limpa, 100% para Deus, sem vergonha, sem covardia. Nós não nos importamos com o que o mundo diz. Temos Deus e Ele é tudo o que nos importa. E Ele está em nossos corações e nós o adoramos em espírito e em verdade. Isso é o que Deus quer em sua igreja. Dalila teve dificuldade em mostrar-lhe uma coisa, e outra coisa, e outra coisa, até que finalmente ele se apaixonou por ela. E a igreja caiu por causa das coisas do mundo. E quando a gente menos pensa, chegou-se ao ponto em que a cura divina,
quase acabou na igreja. Eu vou às reuniões e o Senhor, com o pequeno dom que ele me deu, da prova de sua ressurreição e o discernimento do Espírito, e essas coisas acontecem, e eu tenho visto pessoas pentecostais se posicionarem e dizer: Ah, eu acho que está tudo bem. Poderiam vocês imaginar um cristão nascido de novo, onde o poder do Espírito Santo está se movendo assim, e ele tão morto para as coisas do mundo e se portar assim? Os pecadores começam a ir ao altar para se acertarem com Deus e os cristãos ficam sentados mascando chiclete e olhando para eles. Essa é a verdade. Quando costumava ser na igreja batista de onde eu saí, os antigos batistas lá de Kentucky, ora, se um pecador jovem começasse a ir ao altar, todas as mamães ali rodeavam seu pescoço. Ele alcançava a vitória antes de chegar ao altar. Qual é o problema? Eles rasparam o segredo. Eles se afastaram da vida de oração, eles se afastaram do Espírito Santo. Galos jactanciosos, canários educados com o cérebro de passarinho, tentando te explicar todos os detalhes de Deus. Você não conhece a Deus dessa maneira, você o conhece quando nasce de novo. Essa é a única maneira que você pode conhecê-lo. Deus ainda é Deus. Ele é tanto Deus hoje quanto sempre foi. Ele é o Deus que esteve na montanha com Elias. Ele é o Deus que esteve na cova com Daniel. Ele é o Deus todo de Pentecoste. Ele é o Deus na igreja. Então, o que precisamos fazer essa noite é nos afastar de toda a nossa classe e essas coisas finas e voltar para Deus, voltar para o Espírito Santo, voltar para as reuniões de noites inteiras de oração, como a que vocês tiveram aqui a noite passada. Eu sei que isso corta, é duro, não gosto de fazer isso. Vocês, seu povo, os dólares pentecostais alimentam os meus filhos. Os dólares pentecostais me levam ao redor do mundo para pregar aos pagãos. Eu os amo, mas essa é a razão pela qual eu os repreendo e me comporto da maneira que faço. Eu vejo o mundo se infiltrando, sou zeloso. Se eu visse minha esposa flertando com outro homem, vocês me veriam indo atrás dela imediatamente. E isso é correto. É porque eu a amo. E quando vejo a igreja começando a flertar com o mundo, isso provoca algo dentro de mim. Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que dizer alguma coisa. Podem me chamar no que vocês quiserem. Eu simplesmente tenho que deixar sair. Eu estou com ciúmes da igreja. Eu não quero que ela se envolva com o mundo. Que Deus não permita que ela se envolva com o mundo. Deixe-a livre se ela tiver que adorar ao estilo Tim Pan Allen, nome dado a um estilo antigo de música popular nos Estados Unidos. Contanto que ela esteja livre no espírito, deixem-na em paz. Ela não precisa de seminários, cemitérios ou o que quer que seja. O que ela precisa é de um batismo do Espírito Santo e uma renovação. Davi disse: renove minha salvação, restaure a alegria da minha salvação. A igreja está perdendo isso. E isso é muito ruim, mas eles estão fazendo isso de qualquer maneira. E o poder de Deus já não sacode mais a igreja. Isso se tornou tão comum para eles. Eles vão por aí e dizem: bem, isso é muito bom, e ficam por aí. Ó, isso deveria nos levar a cair de joelhos em arrependimento.
deveria trazer lágrimas, deveria trazer salvação, ou o desejo de ganhar almas. Deveria, a vinda do Senhor deveria nos pressionar tanto que deveríamos estar em cada esquina tratando de falar a alguém. Faça alguma coisa a respeito disso. Dentro de pouco tempo será tarde demais para fazê-lo. Uma esperança que temos quando eu vou encerrar dizendo isso. Temos uma esperança. Enquanto eles tinham Sansão preso, houve uma nova mecha que cresceu. Eu estou orando a Deus para que ele faça crescer daqui, em alguma parte, uma nova mecha, que abalará os filisteus como eles nunca foram abalados antes. Eu creio que Deus fará isso. Se ele não fizer isso através das igrejas, ele usará um homem cristão de negócios. Ele fará uma ou outra coisa, mas haverá uma nova mecha de poder, um poder secreto do Espírito Santo crescerá novamente, tão certo quanto qualquer coisa, e fará a obra nos últimos dias. Que Deus conceda que todos nós sejamos contados nessa mecha quando sair. Oremos. Antes de orar, com as suas cabeças inclinadas, gostaria de lhes fazer esta pergunta. Como seu irmão, alguém que os ama, que apenas diz essas coisas não para vir e dar-lhes palmadas, mas para ter certeza que vocês estão certos com Deus. Quantos gostariam de ter a experiência que tiveram uma vez, uma renovação no Espírito Santo? Diriam, irmão Brana, ore por mim agora mesmo, para que Deus renove minha força. Deus os abençoe. Olhem para as suas mãos por toda parte. Deus renove minhas forças. Oh, que maravilha! Leve-me de volta ao Calvário. Deixe-me abandonar todas as coisas deste mundo. Deixe-me abandonar tudo e me apegar a ti. Aquele que não abandonar tudo e tomar sua cruz diariamente é uma caminhada sacrificial. É uma caminhada em que você não segue o modelo do mundo. Cristo é o seu exemplo. Morra diariamente e caminhe após Jesus. Ó, que Ele conceda isso para você, meu precioso amigo. Ó, enquanto vocês inclinam sua cabeça agora, mantenham em suas mentes o que vocês desejam. Digam, Deus, me leve de volta. Eu não me importo com o que custe. Não me importa o que seja. Eu não quero mais flertar com o mundo. Eu quero ser real. Se a igreja continuasse com Deus como deveria, não haveria aleijados e aflições ao nosso redor. Temos que confessar nossos pecados. Temos que. Nossos pecados, você diz? Bem, eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu. Não é isso. Algumas vezes é negligência. É não estar andando com Deus. Não são atitudes feitas, não são atitudes feitas no Espírito Santo. Não é. Não está regando aquilo que Deus lhe deu. Você está contristando. Uma mulher veio a mim ontem à noite e ela disse, irmão Brana, eu estou tão doente, disse ela, eu não tenho mais força com a oração, a vida de oração se foi de mim. Ela disse, eu estou ficando mais velha e eu não quero ir assim, vem, afasta o espírito para longe de você, deixe que ele venha até você agora mesmo. Senhor Jesus, ao trazer esse grupo de pessoas a ti, embora de maneira dura, Senhor, com as palavras que corta como uma espada de dois gumes, indo e vindo. Mas, Senhor, são essas coisas que nos fazem o que somos. É o Espírito Santo que circuncida e corta toda a carne do mundo e nos dá nova vida. É neste nascimento, Senhor, como uma semente que está no chão, até que a semente esteja morta e podre, e quando apodrece, então sai a nova vida. Até que
até que nossa concepção intelectual de Cristo se torne tão morta até que esteja podre, então uma nova vida nascerá. A nova vida só pode vir quando há morte. Morte e vida estão associadas entre si. E Pai, percebemos que quando o novo grão, o grão amarelo que vai para a terra está duro, calejado e indiferente, quando morre e apodrece, então uma pequena folhinha verde sai. Não se parece em nada com a que desceu, mas quando brota é flexível. O vento sopra e é suave. É uma nova vida, é uma cor diferente. E assim é um membro da igreja calejado que cai ao pé da cruz e apodrece em seu próprio pensamento intelectual. Mas quando a vida nova sai dessa condição, então ele é completamente diferente quando sai. Ele está vivo, ele está crescendo, ele é flexível à palavra e ao Espírito. Quando o Espírito sopra como um vento sobre ele, ele se move e balança para o Espírito, sendo que antes ele era rígido e engomado. Deus, conceda nesta noite que cada pessoa que levantou suas mãos, que o Espírito Santo crie uma nova vida. E todos nós, Senhor, enquanto estamos morrendo para nós mesmos, nós afirmamos ser pentecostais, permita que uma experiência pentecostal irrompa em nós, que nosso próprio pensamento desapareça e que o Espírito Santo assuma nosso ser e faça de nós o que Deus quer que sejamos. Crie em nós, Senhor, um desejo, um zelo, Senhor, um zelo de evangelizar, pregar, testificar e fazer algo para nos manter ativos dia e noite. Pois é mais tarde do que pensamos. Em breve Jesus virá, e se ele não vier, nossa vida em breve terminará. Então, por toda a eternidade, nos perguntaremos por que não fizemos mais. Por que não empregamos as horas que sentamos por aí, saciados, e fomos e deitamos preguiçosamente por aí? Por que não saímos e fizemos algo a respeito? Deus, conceda que esta reunião seja movida pelo Espírito Santo na próxima noite. Conceda, Senhor, que cada pessoa aqui não saia desta convenção até que algo aconteça a elas. Permita que a semente que foi plantada nessas 2 ou 3 noites de sermões, que possa ser regada com sinais, maravilhas e milagres de Deus. E o novo batismo do Espírito Santo, a ponto que os homens e mulheres se levantem em novidade de vida. Aqueles que têm estado indiferentes, que possam ter uma nova esperança e seguir em frente em Cristo, para realizar as obras, para que Ele possa vir novamente. Conceda isto, Senhor, porque pedimos no nome de Jesus. Amém. Esta mensagem titulada Para onde foi a tua força, Sansão? Foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês no dia 2 de julho de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de julho de 2018. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e essa distribuição é feita por crentes da Bíblia do Brasil. Que os irmãos sejam abençoados e que os irmãos estejam em oração por mim, vosso irmão Reinaldo Lopes. Sou necessitado das vossas orações, que vocês estejam sempre conectados com Deus, que é o que interessa, e que aqueles que ainda não se conectaram com Deus, que queiram se conectar com Deus, que queiram se arrepender dos seus pecados, que queira estar com Jesus em seu coração, em sua alma, em seu espírito, que eles possam se arrepender, porque a Bíblia diz a um coração contrito
e arrependido, Deus não resistirá. Que vocês possam crer que Deus é aquele que salva e redime, que Jesus Cristo, seu Filho, foi enviado para nós, para nos dar essa redenção. Que os nossos amados irmãos que estão conectados online possam ser agraciados por tudo o que Deus tem feito por nós através desta mensagem que o nosso profeta nos entregou. Nosso amado irmão Brano foi um exemplo de vida para nós. Ele não é nosso Jesus Cristo. O nosso Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que está escrito em Marcos, em João, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos. Ele é o nosso Deus. O irmão Brano é o seu servo, o profeta. E a Bíblia diz que Deus não esconderá seu segredo dos seus servos, os profetas. E nós cremos de todo o coração que ele é um enviado de Deus para esta geração, para esta era, e tudo que ele tem pregado é direcionando-nos a Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele que nos salvou na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, agora encerrarei com uma pequena oração e que nós sejamos agraciados com as bênçãos de Deus provindas desta palavra. Meu Pai Celestial, que tu possas abençoar a cada ouvinte, a cada irmão que nesta noite, Pai, esteve conectado online no nosso canal a mensagem renovada. Que tu possas abençoar cada um, segundo a grande graça que é em ti, segundo a grande beneficência que é em ti. Que tu possas abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, e que tu possas, Senhor, de maneira nenhuma despedir os vazios, porque a tua palavra foi pregada, e aonde a tua palavra é pregada, ninguém sai vazio. Que a tua graça, a tua bondade, que a tua beneficência, que o teu poder, que o teu Espírito Santo, que o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que ele possa limpar todos de seus pecados e que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam se arrepender dos seus erros e consertar as suas vidas com Deus. Eu mesmo, Pai, clamo para mim, para minha família, que todos eles, Pai, sejam agraciados por Deus e possam se arrepender de seus pecados. Senhor Jesus Cristo, que tu possas abençoar as nossas vidas, isso eu peço em teu nome. Amém.